Olha só, Apocalipse, capítulo 19. Olha o que diz. Vamos ler do 1 ao 10. Depois destas coisas, já começa assim. Aqui eu anotei 5 pontos. Deixa eu destacar, porque a leitura vai ter mais valor assim. Depois dessas coisas, é um ponto importante nessa leitura. Ponto 2. Julgou a grande meretriz. Ponto 3. Vingou o sangue dos santos. Ponto 4. Passou a reinar. Ponto 5. Chegou às bodas. Olha a sequência. Isso daqui está em sequência. Anota essas 5 expressões dentro do Apocalipse 19 e você vai ver claramente o erro da linha pré. Apocalipse 19. Depois dessas coisas. Que coisas? No Apocalipse 18, o Senhor mostrou a grande meretriz sendo julgada. Ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com as suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha que expressão valiosa. Segunda vez disseram, Aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, pequenos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas. Pega essa expressão dentro do Apocalipse que você vai ter uma revelação extra aqui. Muitas águas. Como de fortes trovões. Pega essa expressão trovões que você vai ter um outro leque de revelação. Eu não vou fazer isso nesse vídeo. Muitas águas e trovões. Tem a ver com a voz dos 7 trovões. Que tem a ver com os filhos do trovão. Dizendo, tenta escutar, tenta imaginar agora um mar fazendo aquele barulho de muitas águas e trovões. Dizendo, Aleluia! Escuta a voz desse trovão. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória. Por quê? Já que o Senhor reina, já que ele vingou o sangue dos seus santos, não tem ninguém morrendo mais. Já que ele julgou a grande meretriz, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dada a vestir-lhe de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então ele me falou, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Pega essa expressão aqui, as verdadeiras palavras de Deus, e segue ela dentro do Apocalipse. As verdadeiras palavras de Deus são essas. As verdadeiras palavras de Deus não são aquelas que os pré-tribulacionistas pregam. E aí, a partir do 10, na verdade, a partir do 11, né? Então vamos ler o 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, bom, aqui é uma repreensão que o anjo vai dar para João, por causa da gloriosa revelação. A partir do verso 11, o Senhor vai usar a ferramenta analepse, aonde ele vai voltar na história para mostrar o que aconteceu para que esses santos alcançassem essas bênçãos, para que essas verdadeiras palavras de Deus fossem cumpridas. Então, o Senhor julgou a grande meretriz. O Senhor vingou o sangue dos seus santos. Se a igreja foi arrebatada antes e tem santos morrendo na terra, então não vingou coisa nenhuma. Tem sangue sendo derramado ainda. Mas aqui diz que vingou. E aí diz, reina o Senhor nosso Deus. Pega isso, pega a palavra reina o Senhor nosso Deus e acompanha isso no Apocalipse. No Apocalipse 11 é quando toca a última trombeta que diz, todos os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e passaste a reinar, no toque da última trombeta. Então é só na última trombeta que isso daqui está se cumprindo. Porque de fato, então, se o Senhor Jesus tomou posse de todos os reinos da terra, caiu Babilônia, já era. Aí sim, os seus santos ressuscitaram, não tem mais ninguém morrendo, ele vingou. E logo após o Senhor ter usado essa sequência e falado coisa por coisa aqui, diz, reina o Senhor nosso Deus. Agora ele reina. E com o reino dele, com ele, agora com cetro de ferro,
Ele vai despedaçar as nações que não lhes obedecem, e os santos vão ser participantes disso. E aí diz, chegou as bodas. Mas o que essa mensagem da besta da terra faz? Ela chega lá no Apocalipse, essas pessoas chegam lá no Apocalipse 4, vê João sendo arrebatado e fala, ei, foi a igreja que subiu. E aí olha só que revelação, do Apocalipse 4 até o 19 não aparece mais a palavra igreja. Por quê? Porque significa que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Olha o tipo de mensagem que eles enxergam. E aí no Apocalipse 19, eles fingem que isso daqui não está sendo falado, que essas expressões em sequências não têm coerência, e que o Senhor Jesus pode passar a reinar antes dele tomar posse dos reinos da terra, que ele pode comemorar a vitória antes da batalha, que ele pode celebrar as bodas antes de vingar o sangue dos seus santos que estão testemunhando por ele, e que ele pode fazer as bodas antes do momento determinado. Toma cuidado com essa mensagem, porque a besta da terra tomou posse dessa mensagem. E lembra, a besta da terra é falso profeta. No singular, mas são 2 chifres. Está falando de grupos de pessoas que formam 2 testemunhas do mal, que distorcem a palavra de Deus. A besta do mar, ela é declaradamente pessoas que seguem o sistema. Ela é declaradamente uma apostasia. Pessoas que não têm nada a ver com Cristo, que negam a Cristo na cara dura. A besta da terra não é assim. A besta da terra, ela parece cordeiro. Ela tem chifre parecendo cordeiro. Ou seja, ela fala de Jesus. Ela fala da salvação. Mas ela distorce. Cuidado, porque a besta da terra viu uma oportunidade nessa mensagem e agora ela tomou posse disso. E pessoas que pregam isso, e elas cruzarem a linha vermelha, e elas passarem daquele tempo determinado que foi dado para elas se arrependerem, e elas não se arrependerem e continuarem a causar dano no corpo de Cristo, elas vão fazer parte desse ministério. E elas vão receber as punições. Muitos deles, como eu disse no vídeo, e não vou poder concluir isso aqui, eles vão ter calvície, depressão profunda. Quando eles virem os membros da sua família enfraquecidos e sem poder algum de testemunhar o amor do Senhor, e por isso aceitarem a marca da besta. E muitos até participarem e para convencer outras pessoas a participarem do sistema da besta, ou seja, da imagem que controla os homens. Entendeu, irmãos, o perigo disso? Por isso que as testemunhas do Senhor têm que se levantar e têm que anunciar a verdade, não somente nesse ponto, mas em todos os demais pontos. Esse é um dos principais. Tá bom? Espero que isso seja de proveito para vocês. Queria que vocês também compartilhassem esse vídeo com irmãos pré-tribulacionistas. Como eu disse, tem pessoas que pregam o pré-tribulacionismo porque estão sendo enganadas. Estão enganadas. Elas não cruzaram a linha vermelha. Elas não são aqueles pastores que são declaradamente falsos profetas. Porque tem pastores que pregam isso e não são falsos profetas, mas eles podem vir a ser. Eles podem se tornar. Quando você percebe isso e você sabe conjugar essas coisas e entender que isso que eu estou falando é uma realidade, as coisas ficam claras para você. E você fica ali atento, você acaba tendo discernimentos de espírito, treinando para você ter isso. Você acaba recebendo do Senhor porções mais avançadas do espírito de profecia. Porque nós temos que ter o espírito de justiça e o espírito purificador, que está em Isaías 4. É assim que o Senhor Jesus vai lavar as imundícias de Jerusalém, com espírito de justiça e com espírito purificador. Porque essa mensagem que eu estou falando aqui, ela provém de 3 coisas. O espírito da profecia, que está em Apocalipse por 2 vezes, né? O espírito da profecia é o testemunho do Senhor Jesus. O espírito de justiça, porque isso que eu estou falando aqui provém de justiça. E o espírito purificador, que lava as imundícias. Então sim, o que eu estou falando aqui provém disso daí. Espírito da profecia, espírito de justiça e espírito purificador. Aliás, essa questão do espírito da profecia está no próprio Apocalipse 19, verso 11, que é o texto que eu parei. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama verdadeiro, é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, pelo qual João estava preso.
né? Ele fala que estava preso pelo testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E logo após ter usado esse termo, vem, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Por que essas expressões? Você vai ver aqui que os exércitos do céu vão estar agora preparados contra os exércitos da terra. Por que isso? Porque aqui o povo foi arrebatado. Então agora o Senhor tomou posse de todos os reinos, porque aqui tocou a última trombeta, e agora vai despedaçar os reinos da terra. Vai prender os que ficarem vivos, vão ser julgados e lançados no lago de fogo. E aí então, depois que um rei vinga a morte dos seus santos, depois que um rei toma posse dos reinos da terra, depois que ele coloca cada coisa no seu lugar, aí faz sentido repartir os despojos. Aí vem, de fato, a parte das bodas, de alegria. Ninguém ficou para trás. Tá vendo? Isso se chama espírito da profecia, tá? Deixa os comentários, compartilha o vídeo, vai no meu canal, tem as playlists do arrebatamento. Algumas eu destaco nos meus comentários fixos. E não se esqueça, leia o meu comentário fixo, porque ali eu acrescento detalhes. Coloco os textos, faço um resumo, acrescento coisas, ou eu corrijo alguma coisa. Meu comentário fixo é importante ler também, tá? Se não tiver, espera que eu atualizo. Então é isso, fiquem na paz. Deus abençoe.